Olá, tudo bem a todos? Bom, estamos começando agora o nosso trabalho de curiosidades espíritas. Pretendemos apresentar algumas pílulas de curiosidade que todo mundo tem. Vamos à primeira? Então lá. Pedro, como nascem os espíritos? Bom, Lívia, tá aí uma pergunta realmente muito difícil da gente responder. Mas vamos tentar falar alguma coisa que imaginamos ser o mais perto da realidade. Houve um momento, a meu modo de entender, houve um momento que Deus, nosso Pai, nosso Criador, criou o Espírito. Então nós nascemos pela primeira vez. E nesse aspecto é muito interessante pensar assim, nós vamos analisar que nós nascemos tal como a gente conhece agora, esse processo de nascimento, que tem a mãe, tem o pai, essa coisa toda? Não porque é um primeiro momento da criação onde Deus criou tudo e todos. Agora, a ciência humana, que a gente deve respeitar, claro, ela diz que nós viemos, por exemplo, do macaco e que nós fomos evoluindo, tá? Já a doutrina também diz que a doutrina espírita, né, através dos ensinamentos, que existe o reino animal e existe o reino hominal, que é o nosso reino, né? Eu sou do reino hominal. Então, é meio complicado a gente dizer que nós já nascemos no reino hominal, já como homem ou mulher. Porque nós sabemos que todos os animais possuem espíritos, né? E esses espíritos, eles têm sentimentos, mas eles não têm racionalidade. Eles têm instinto, mas eles têm sentimentos de tristeza, de dor, de amizade, né? Isso nós sabemos. Então, seria muito difícil, a respeito desse assunto, eu afirmar que nós... uma coisa eu compreendo. Se nós passamos pelo mundo animal, nós tivemos que evoluir dentro desse mundo. Agora, você poderia me perguntar, tá, mas então como é que foi feita essa evolução? Nós primeiro fomos uma formiguinha, depois nós fomos um animal um pouco maior, depois nós aprendemos com cada bicho que nós fomos aprendendo outras coisas, fomos evoluindo, e aí nós chegamos ao ponto do macaco, que é considerado um dos seres mais inteligentes, assim, entre os animais, né? Se bem que isso é muito relativo, né? Porque a formiga tem um padrão de sociedade muito interessante, né? Já que eu citei a formiga. Mas então, é assim, o que eu posso dizer é que, possivelmente, nós passamos pelo mundo animal, evoluímos, e se nós aceitarmos que a ciência diz que nós evoluímos do macaco, por exemplo, e que nós fomos evoluindo fisicamente e também moralmente, assim, a partir do momento que nós passamos desse mundo animal para o hominal, então, tudo bem, nós podemos aceitar isso daí e falar, mas houve um momento em que Deus criou o Espírito, e aí nós não podemos entender que Ele criou nós como nós somos hoje, um Espírito já evoluído, já direto no mundo hominal. E sim, eu entendo que possivelmente Ele criou a gente no mundo animal, um espírito ainda que
precisava evoluir, mas não tinha o conhecimento, não sabia o que era o bom, o bem e o mal, e não possuía o livre-arbítrio, no sentido que hoje nós temos. Então, eu poderia estender um pouco mais a respeito desse assunto, numa sequência, na parte 2, né, para não ficar muito extenso. E eu espero que, se você estiver gostando, que você curta aí, né, deixe o seu likezinho, que vai ajudar muito a gente. E vamos, na sequência, gravar a parte 2. Perfeito, obrigada. E realmente, como o Pedro falou, dê o seu like e nos ajude a crescer no canal. Obrigada.